Seleção brasileira, vocês sabem que realizou 2 amistosos, um contra a Coreia do Sul e o outro contra a seleção japonesa. O jogo da Coreia do Sul aconteceu em Seul, capital da Coreia do Sul, isso há alguns dias atrás. A seleção brasileira ficou aí durante, se não me engano, acho que 10 dias ali na Ásia, né, entre Japão e Coreia do Sul. Aqui vocês observam o jogo da Coreia do Sul, lá em Seul. O Brasil ganhou com um placar bem elástico, né, 5-0, gols do Estevão, Vini Júnior, enfim. Mas esse jogo, beleza, gente, a seleção de Seul é a seleção da Coreia do Sul é a seleção da Coreia do Sul, né? Uma seleção que não é conhecida, não tem um bom poder ofensivo, não tem um bom poder defensivo. Então, nada mais justo do que o Brasil golear uma seleção como essa. Mas hoje de manhã, o Brasil jogou contra o Japão. E a história muda. Franciel, Japão. Quem é Japão na fila do pão? Vou te falar. Na Copa de 2022, o Japão eliminou nada mais, nada menos que a Alemanha. O Japão ganhou da Espanha. Então, a seleção do Japão não é nenhuma bobinha, não. E a maioria dos jogadores japoneses jogam em times da Europa. Então, meu filho, é jogo contra jogador de Europa contra jogador de Europa. Só muda que o Brasil é pentacampeão e a seleção do Japão não. Mas, comandante, é importante nós trazermos a informação porque na seleção brasileira do jogo de hoje contra o Japão, esse daqui é a Coreia do Sul, no jogo contra o Japão, o Brasil estava ganhando de 2-0 e tomou uma virada, perdeu de 3-2 da seleção japonesa. Mas agora eu quero trazer para vocês, comandante, coloca para mim aquelas 2 artezinhas, aquelas 2 artes, para você que está em casa me acompanhando, eu vou mostrar para você agora essas 2 artes, que é a escalação do time japonês. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, esse jogo aqui, ó, é o jogo de hoje contra o Japão. Hugo Souza, Paulo Henrique na lateral, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, lateral. Fabrício Bruno e Lucas Beraldo, zagueiro. Casimiro, capitão, volante. Bruno Guimarães, volante. Lucas Paquetá, meio campo. Luiz Henrique, ponta. Vinícius Júnior na outra ponta, Martinelli como o camisa 9 ali como atacante. Esse foi o time contra a seleção contra o Japão, que perdeu de virada. Mas agora coloca contra a seleção da Coreia do Sul. Agora eu vou colocar a seleção que, segundo informações, é a seleção titular. Tá aqui, ó. A seleção titular: Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo, Vinícius Júnior. Segundo informações, aqui ó, só muda o Bento. Quem sai? O Bento, entra o Ederson, goleiro do Manchester City. Fora isso, essa é a seleção titular do time do Brasil. Esses são os jogadores titulares. Então você vê, vamos mostrar a diferença. Bento, Hugo Souza. Vitinho, Paulo Henrique. Éder Militão, Fabrício Bruno. Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo. Douglas Santos, Carlos Henrique. Então, laterais, zagueiros e goleiro, o time defensivo do Brasil contra uma seleção mais forte, que é o Japão, a parte defensiva, tudo reserva. Agora vem meio campo, Casimiro, Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. Agora vem Estevão, que está jogando brilhantemente no Chelsea, Paquetá.
Matheus Cunha, Luiz Henrique. Rodrigo, Vinícius Júnior, que é titular. Vinícius Júnior, Martinelli, que é reserva. Então, no time contra o Japão, que é uma seleção mais forte, o Brasil tinha 1 titular, 2 titular, 3 titular, só. Aí, no segundo tempo, o técnico Carlos Ancelotti fez o quê? Começou a trocar, desesperadamente, começou a trocar. Porque aqui estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, tomou o empate e tomou a virada. Aí, o Ancelotti ficou desesperado e começou a trocar os jogadores. Aí entrou Bruno Guimarães, o Estevão, o Rodrigo, e aqui também, ó, no reserva, entrou Richarlison, entrou Caio Henrique, entrou Joeliton, que está reserva aqui ó, embaixo. Entrou todos esses. Entrou Richarlison, que é o Pombo, Carlos Henrique, é o Caio Henrique, o Joeliton, o Rodrigo entrou. Então entrou ali 6 jogadores. O Estevão, para tentar mudar a história, não mudou. Seleção brasileira contra o Japão perdeu de 3-2. Contra a Coreia do Sul, que era uma seleção muito mais fraca, ganhou de 5-0. Resumo para encerrar. Contra uma seleção fraquíssima, colocou o time titular. Contra uma seleção forte, mediana, mas já ganhou da Alemanha e da Espanha, colocou o time reserva. Aí, Ancelotti, ia perder mesmo. Perdeu de virada 3-2 e ficou feio, viu? Ficou feio. Mas, enfim,